derivada de uma função. Nesse caso, uma derivada de uma função que envolve a raiz cúbica. A raiz cúbica de 5x² menos 1. Bem, inicialmente, vamos destacar aí o que seria a regra da cadeia, né? Lembra que a regra da cadeia aparece quando eu tenho funções compostas. Por exemplo, aqui eu tenho uma função que é uma raiz cúbica de uma outra função, que é o 5x² menos 1. Tá? Então, numa situação como essa, é que nós aplicamos a regra da cadeia. Quando eu tenho função de uma outra função. O argumento de uma função é uma outra função. O que seria a regra da cadeia? A regra da cadeia é a derivada em relação à variável x de uma função f de uma outra função g de x. Então, a derivada em relação a x de uma expressão desse tipo. Por exemplo, nesse caso aqui, a função f é a raiz cúbica, que é uma potência de expoente racional. E a função g de x é o 5x² menos 1, que é uma função polinomial de grau 2. Então você tem uma função de uma outra função. Como seria essa derivada? Essa derivada é a derivada de f mantendo a função g de x vezes a derivada desta função g de x. Isso aqui sai da definição de derivadas, né? Uma definição e a gente consegue demonstrar essa regrinha. Como não é finalidade do canal, demonstrar regras, né? Só aplicação. Então a derivada de f de g de x seria esse caso. O que nós fazemos para facilitar a conta é fazer u igual a g de x. Que aí a sua derivada em relação a x da função f de g de x vira a derivada de f de u, né? Esse u aqui é o seu g de x. E a derivada de f de u é a derivada de f vezes a derivada de u. Essa pequena alteração aqui tem uma implicação nas continhas. Que se nós chamarmos esta função aqui, que é o nosso g de x de u, então o que nós temos lá é a derivada, que nós temos nesse exercício é a derivada em relação à variável x da raiz cúbica de u. E a derivada em relação à variável x da raiz cúbica de u, a derivada em relação à variável x da raiz cúbica de u é a derivada de u elevada a 1/3. Então perceba que essa função aqui, olha, com estas substituições, transforma a derivada de u elevado a 1/3, que é a derivada de uma função potência. E nós sabemos que você repete o expoente, subtrai 1, né? E não se esqueça que é a aplicação da regra da cadeia, né? Então a derivada de f é a derivada da raiz cúbica. Nós temos aqui vezes a derivada de u. Tá? Então o que eu vou fazer nessa derivada é isto. Então vamos fazer essa continha. Então qual vai ser aqui? É uma função potência. Ela é o 5x² menos 1 elevado a 1/3, cuja derivada f' de x vai ser igual a derivada f' de 1/3, vai ser 1/3 vezes u, que é 5x² menos 1, elevado a 1/3 menos 1, vezes derivada de u, que é a derivada de 5x² menos 1. 5x² menos 1, derivada. Então nós montamos a nossa formazinha, né? Nós definimos aí que a raiz cúbica de u é u elevado a 1/3, essa derivada é 1/3, vezes u elevado a 1/3 menos 1, derivada de u. Então 1/3 vezes u elevado a 1/3 menos 1, derivada de u. Que vai ser igual a, né? 1/3 vezes
5x² menos 1 elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, tirando o mínimo, menos 3 mais 1 menos 2, está elevado a menos 2/3, vezes a derivada de 5x² menos 1. Lembra, derivado, 2 vezes 5, 10. 10x, né? Derivada de 5x², 2 vezes 5, 10, subtrai 1, 10x, derivada de 1 é 0. Que vai ser igual a... Bem, vamos tirar a nossa continha, né? 1/3 vezes... Lembra que aqui você tem uma potência de expoente racional, né? Então nós vamos inverter. Inverte e muda o sinal de expoente. 2/3 vezes 10x. E aí vamos finalizar a nossa conta, né? Nós temos aqui o numerador. Isso que vai ser igual a... Numerador 1 vezes 1 vezes 10x. 10x. Denominador 3 vezes, né? E aqui uma potência de expoente racional. Lembra, isso aqui é a raiz cúbica. Raiz cúbica de u, que é o 5x², menos 1 elevado à segunda potência, elevado a 2. Então, a raiz cúbica de u ao quadrado. Então, essa função aqui, ó, não dá para simplificar nada. Essa função vai ser a derivada da raiz cúbica de 5x² menos 1, pela regra da cadeia. Então, uma sequência de passos, né? Primeiro, nós explicamos o que é a regra da cadeia. Uma substituição aqui permite definir a fórmula, né? Então definimos uma fórmula específica para esse exercício, né? Raiz cúbica de u. A derivada da raiz cúbica de u é 1/3, u elevado a 1/3 menos 1 derivada de u, pela regra da cadeia, e montamos a formulazinha. Hoje vamos calcular a derivada em relação a x da raiz quinta de x² menos 2 ao quadrado. Tá? Então uma derivada aí de uma função potência de expoente racional. Primeiro nós vamos definir o que é uma regra da cadeia, né? Colocar a regra da cadeia aqui. A regra da cadeia, ela acontece quando eu vou calcular a derivada em relação à variável x de funções do tipo f de u. Então, funções desse tipo, onde u é uma outra função g de x, que acontece nesse caso. A derivada de f de u é a derivada de f, conservando u, vezes a derivada de u. Tá? Então essa aí seria a nossa regra da cadeia. O que nós vamos fazer aqui, ó, é adaptar, né? Adaptar essa regrinha para esse caso particular. Chamando aqui o nosso x² menos 2, né? De u. Então o que nós vamos calcular, na verdade, é a derivada em relação à variável x, né? Da raiz quinta de u ao quadrado. Vamos transformar primeiro essa derivada aqui, que é a derivada de uma raiz quinta de u ao quadrado, em uma derivada de uma função potência, né? A derivada de uma função potência de expoente racional, que a raiz quinta de u ao quadrado é u elevado a 2 quintos. Lembra, isso aqui é uma propriedade de potência, né? Raiz quinta de u ao quadrado. Então, u elevado a, o numerador é o expoente e o denominador é a raiz. Então, u elevado a 2 quintos. Bem, fazer isso aqui também, né? Então, o que nós queremos calcular, na verdade, é a derivada em relação à variável x de dx² menos 2 elevado a 2 quintos, tá? Então essa é a nossa derivada, né? Que é o que nós estamos querendo calcular. Lembra que isso aqui é uma derivada de potência, né? Então a derivada de potência vai ser 2 quintos, você repete o expoente, vezes u elevado a 2 quintos menos 1. Então repete o expoente e subtrai 1, regra do tombo, vezes a derivada de u. Então, essa aqui seria a nossa derivada que nós vamos construir, tá? Então a derivada de raiz quinta de u ao quadrado e a derivada de u elevado a 2 quintos
Então você é uma derivada de função potência, você repete o expoente, vezes u elevado a 2/5 menos 1, subtrai 1. Como é regra da cadeia, lembra que u é uma função, né? Você tem aqui uma função potência. É melhor aqui, dá para visualizar melhor. Uma função potência de expoente racional de uma função quadrática, né? Então você tem uma função f de u, onde u é uma outra função, então a derivada dessa função, u aparece aqui. Então agora que eu já determinei a forma da minha derivada, eu vou pegar isso aqui e jogar aqui. Então o que é a nossa derivada? Isso aqui vai ser 2/5 vezes x² menos 2 elevado a 2/5 menos 1 vezes a derivada de x² menos 2. Então nós montamos a nossa derivada, 2/5 u, que é o x² menos 2, elevado a 2/5 menos 1, vezes a derivada de x² menos 2. E aí, finalizando a continha, né? Isso aqui vai ser igual a 2/5 vezes x² menos 2 elevado a, tirando o mínimo, menos 5 mais 2, menos 3/5 vezes a derivada de x² menos 2. Derivada de x², 2x, derivada de menos 2, 0. Né? Então, derivada de x² menos 2, 2x. Que vai ser igual a 2/5 vezes. Perceba que aqui eu tenho uma potência de expoente negativo, né? Então vou inverter. x² menos 2 e mudo o sinal de expoente, elevado a 3/5, né? Vezes 2x. E aí finaliza, que vai ser igual a numerador 2 vezes 1 vezes 2x, 4x, denominador 5 vezes, né? E aqui uma potência de expoente racional. Lembra que u elevado a 3/5 é a raiz quinta de u, que é o x² menos 2 elevado à terceira potência. Então você tem aqui a função derivada desta função, da raiz quinta de x² menos 2 ao quadrado. Então 4x sobre 5 vezes a raiz quinta de x² menos 2 à terceira, aplicando a regra da cadeia. Primeiro nós definimos o que é a regra da cadeia, né? E adaptamos a regra da cadeia para esse caso particular. Tá? Fizemos uma formulazinha específica para esse caso a partir da definição, né? A partir da formulazinha de regra da cadeia. A derivada da função cosseno de 5x mais 3. Inicialmente vamos colocar aqui o que seria a regra da cadeia. Uma regra geral que calcula a derivada de funções desse tipo. Né? Derivada em relação a uma variável x, no caso, de funções do tipo f de u. Onde u é uma outra função g de x. Então, esse caso se enquadra nessa derivada. A função f é a sua função cosseno. E a função u, que é outra função de x, é o 5x mais 3, que é uma função linear, uma função polinomial de grau 1. A derivada de f de u é a derivada de f vezes a derivada de u. Tá? Essa aqui seria a nossa regra da cadeia na sua forma mais simples, derivada de funções compostas. O que nós vamos fazer é adaptar essa derivada, né, para o caso em que eu tenho o cosseno de uma função. Que no meu caso aqui, olha, essa função aqui é o que nós vamos chamar de u. É o cosseno de u. Quem se lembra, né, quem se lembra lá do círculo trigonométrico? Ah, vamos recordar aqui o círculo trigonométrico, olha. O círculo trigonométrico ele é organizado desta forma. Você vai ter aqui o cosseno de x, o menos cosseno de x, o seno de x, o menos
seno de x, o círculo trigonométrico ele serve como dispositivo para você guardar fórmulas de derivadas e integrais de seno e cosseno. No sentido horário, ó, nós temos as derivadas. A derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno, menos cosseno, derivada de menos cosseno, seno. Então, nesse caso aqui, eu tenho a derivada do cosseno de u. Derivada de cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai ser menos seno de u vezes a derivada de u. Então, do caso geral, né, essa que seria a forma geral de uma regra da cadeia, nós tiramos uma formulazinha particular para esse caso. E aí nós fazemos a derivada. Qual seria a derivada, né? A derivada y', que é o f' de x, né? Para o caso do cosseno de u. Derivada de cosseno de u, derivada de cosseno é menos seno de u, derivada de u. Então, menos seno de u, que é o 5x mais 3, vezes a derivada de 5x mais 3, que vai ser igual a menos seno de 5x mais 3 vezes derivada de 5x, 5, derivada de 3 é 0. Organiza isso, isso aqui vai ser igual a menos 5 vezes o seno de 5x mais 3. Essa aqui seria a derivada, né? A função derivada desta. Lembre-se que nós temos aqui uma derivada de x, a derivada de x é 1, então conserva a constante, deriva o x, então 5 vezes 1, 5. Derivada de uma constante é 0, então 0 não aparece aqui. Então essa aqui seria a derivada, né? A derivada dessa função. O que nós fizemos? Nós pegamos uma regra geral para a regra da cadeia, criamos uma regra particular para essa derivada. Usamos um dispositivo aqui para lembrar das derivadas, né? Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, né? Então a derivada de cosseno é menos seno. Perceba que eu não me preocupo com a variável, né? Que eu quero fazer a derivada da função cosseno. Esse u aqui eu mantenho. Depois eu coloco a derivada da função u. Então a derivada de cosseno é menos seno. Mantenho u, depois derivo u. Essa seria a regra da cadeia.